A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez, no nosso devocional, nosso momento especial com Deus, o nosso momento de crescer espiritualmente. E eu só tenho a agradecer a todos que têm cooperado com esse canal. Eu posso dizer isso até pelo grau de conhecimento. Cada dia que eu refaço a leitura de um capítulo, faço uma prévia, faço um estudo rápido com vocês, um pouco mais do que eu já sabia, eu vou agregando. Isso é muito bom, irmãos. É muito bom você repassar a Bíblia, porque, como a palavra do Senhor diz, a Bíblia se renova a cada manhã, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então, cada vez que lemos um versículo, nós agregamos mais sabedoria, nos aproximamos mais de Deus. E, como o Senhor diz, né, que a questão da obra é um passo de cada vez. Você literalmente entrega o seu dia ao Senhor. O passo de cada vez é exatamente isso. Viva o seu dia. Viva o dia de hoje. Aprenda o que puder aprender hoje. Agradeça a Deus o quanto você puder agradecer. Mas cada dia é um passo. Então viva o dia de hoje com Deus e o melhor do Senhor. Buscando de todo o coração, Ele o fará. Vamos à nossa meditação? Está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Em algumas Bíblias vocês vão até encontrar: consagre ao Senhor, ou confia ao Senhor as tuas obras, consagre ao Senhor as suas obras, e Ele assim o estabelecerá. Irmãos, não tem como não acompanhar certos vídeos, até mesmo porque eu estou me inteirando um pouco mais sobre essa questão de fazer vídeos em redes sociais. Então, algumas vezes eu faço uma prévia de alguns estudos sobre o que algum desses pseudo-pastores colocam. E a gente ouve algumas coisas que realmente eu posso até refutar. Como uma vez eu ouvi um pregador dizendo que o que sonhamos muitas vezes Deus não vai nos dar, porque é maior do que Ele pode fazer por nós. São absurdos nesse nível para baixo, irmãos. Então, eu quero estabelecer algo a vocês. A palavra de Deus não muda. O que Deus, com o seu poder, fez no passado, Ele pode fazer hoje. E quantas pessoas erram e pecam por darem ouvidos a supostos profetas que não são de Deus, a servos que não são de Deus. Porque a Bíblia já nos ensina: cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos mestres. Irmãos, eles vão trazer para vocês, em pregações, aquilo que conforta vocês, aquilo que vocês vão ouvir e não confrontam vocês, mas trazem para vocês um certo prazer em ouvir aquilo. Eu vou falar para vocês a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Não que eles não usem a palavra de Deus, eles usam a palavra de Deus, mas não com verdade. Eles usam a palavra de Deus com conveniência. Porque para eles não é interessante que outras pessoas sejam abençoadas. Para eles talvez tenham até medo, né, de perder essa posição de pseudo-pastores, de coaches, né, de líderes espirituais, né, que gostam de show, não de pregação. Mas aqui o Senhor, Ele está falando conosco. Ele está falando que tudo que nós colocarmos diante dEle, apresentarmos diante do Senhor, consagrarmos diante do Senhor, Ele pode estabelecer. O que é impossível para nós não é impossível para Deus. Irmãos, existe uma rede de fast food que é muito conhecida pelos irmãos. É claro, eu não estou ganhando nada com isso, então realmente assim, para os irmãos entenderem que não estou fazendo propaganda. Então eu prefiro até evitar o nome, porque realmente assim, não estou fazendo obra por valores. Mas
Existe uma rede de fast food muito conhecida pelos irmãos, em que o dono dessa rede, dessa franquia, é um homem que começou com um sonho com mais de 60 anos de idade. E aos olhos de todos era uma coisa impossível, mas eu tenho certeza que ele apresentou diante de Deus, consagrou esse sonho diante de Deus e hoje é uma das maiores redes de fast food do mundo. É uma das. Irmãos, entendam isso. Ele fez algo com 60 anos de idade. Tem muita gente com 60 anos de idade que está deixando tudo de lado, já não tem mais nada para acontecer. Cadê a sua fé em Deus? Irmãos, eu não estou falando de soberba, não estou falando de vaidade. Eu estou falando de sonho. Para esse homem, era realmente algo importante, era um sonho, era uma realização. Vamos falar de uma coisa muito maior que dinheiro, realização pessoal. Era para ele importante realizar esse sonho. Era uma meta que ele queria atingir. Antes do momento dele descansar, ele queria. E ele fez acontecer. Tenho certeza que apresentou a Deus. É uma rede americana de fast food, então pode ter certeza que os Estados Unidos, grande parte do povo americano é cristão, e eu tenho certeza que ele deve ter apresentado diante do Senhor. Mas eu estou dando esse exemplo. Mas existe N exemplos de pessoas do mundo cristão que venceram. E não foi vencer subindo em cima dos outros, não. Usando as pessoas como degrau. Enganando pessoas. Não. Foram pessoas que oraram, acordaram de manhã, se capacitaram, lutaram, acreditaram nos seus ideais e Deus honrou. E por que não nós? Irmãos, já contei o testemunho para vocês. A igreja, aonde eu apregou a palavra, Deus foi dando as condições. Irmãos, eu não tinha condições. E não foi subindo sobre ninguém, não foi sendo, não mentindo, não. Foi fazendo a obra de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu chamo aquela igreja de família, pois os que prevalecem ali comigo lutaram e lutam cada dia por aquela obra. Nós acreditamos no que estamos fazendo e Deus tem honrado. Tanto que hoje eu estou em outro lugar, a igreja está onde ela foi criada, e em nome de Jesus Cristo, há pastores, há ministério lá hoje. Foi a vontade de Deus que foi estabelecida. Eu, falando como humano, eu tive medo. Quando Deus disse que essa responsabilidade era minha, de levantar essa obra, de levantar essa igreja, eu tive medo. Não me achei capaz. Mas o Senhor disse, eu vou ser contigo. Pronto. Todo dia Deus colocava isso no meu coração. Eu sou contigo. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, a igreja está de pé. E Deus está me mandando para outro lugar. Para começar do zero. Para começar do zero. Fazendo o quê? Levando a palavra da salvação a todos. Como Jesus nos ensinou, a palavra não é para os que estão sãos, é para os que estão doentes. E não importa a classe econômica da pessoa, não importa a escolaridade, não importa quem seja a pessoa, se precisou de Deus, nós estaremos lá. Mas só aconteceu porque cada passo que eu dei com Deus nessa igreja, eu consagrava a Deus. E hoje, irmãos, eu digo a vocês, o que você tem sonhado, Deus pode realizar na tua vida. Não importa o tamanho do teu sonho, Deus pode fazê-lo. Mas consagre tudo a Deus. Medite nessa palavra. E Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus.